O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas o que põe em prática a vontade de meu Pai que está nos céus. Portanto, quem ouve estas minhas palavras e as põe em prática, é como o homem prudente que construiu sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, vieram as enchentes, os ventos deram contra a casa, mas a casa não caiu, porque estava construída sobre a rocha. Por outro lado, quem ouve as minhas palavras e não as põe em prática, é como um homem sem juízo, que construiu sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, vieram as enchentes, os ventos sopraram e deram contra a casa, e a casa caiu, e sua ruína foi completa. Palavra da salvação. É a vós, Senhor. Que pelas palavras do Santo Evangelho sejam perdoados os nossos pecados. Amém. Irmãos e irmãs, podemos assentar, vocês que estão aqui do Santuário Basílica Nossa Senhora da Piedade. Quero cumprimentá-los por terem tido a coragem de subir ao alto dessa serra para rezarmos juntos essa Eucaristia, e também aquelas pessoas que estão conosco pelas mídias sociais, as comunidades que celebram a sua padroeira, Senhora da Conceição, com carinho, a minha paróquia natal, lá em João Molevade, que está em celebração de sua padroeira. Eu tive a oportunidade de estar lá na segunda-feira também. A paróquia Maria Estrela da Evangelização, no qual eu sou vigário, no bairro Santa Cecília, aqui na região do Barreiro, em Belo Horizonte. Amados, nós estamos no tempo do Advento. É um tempo de espera, mas não uma espera estática, mas uma espera em atividade. Aqui eu vejo uma grávida e podemos, a partir dela, meditar essa espera, a mesma espera da Virgem Maria. Quando nós esperamos alguém, no caso aqui a irmã, que está em gestação, tudo é preparado para a chegada do bebê. O berço, as roupas, a vida, a família, todo o contexto é trabalhado para que o bebê chegue e seja acolhido. Quando nós esperamos alguém para nos visitar, da mesma forma, queremos deixar o ambiente agradável, arrumamos a nossa casa, nos preparamos para acolher as pessoas que nos são queridas. O Advento não é diferente dessa espera, porque nós estamos esperando, anunciando aquele que nascerá da Virgem Maria, o Senhor Jesus. Claro, esse evento já aconteceu de forma histórica, mas a Igreja, em seu zelo para conosco, que somos seus filhos, e ela é mãe mestra, ela nos dá todos os anos a possibilidade de recordar o nascimento do menino Jesus. E por isso esse tempo de espera é um tempo também de nos prepararmos, é um tempo de fazer com que o nosso coração se aproxime do coração de Deus. Quando não, entre verdadeiramente no coração de Deus, e ali no coração eucarístico de Jesus, ou no Sagrado Coração de Jesus, podemos achar descanso e alicerce para a nossa vida. A liturgia nos falou de uma fortificação, lá na primeira leitura em Isaías, de uma cidade bem edificada, e assim era Jerusalém, mas os seus muros eram fechados. Por isso o profeta clamava para que as portas se abrissem, para que entrasse um povo justo, para que alargasse o número dos eleitos, dos chamados e convidados por Deus. Em Jesus Cristo essa promessa é alcançada, porque é Ele que verdadeiramente cumpre a vontade e a palavra de Deus em nosso meio. É Ele a rocha a qual os construtores rejeitaram, e Deus o tornou uma pedra angular, sem a qual nenhuma edificação, espiritualmente falando, ela pode permanecer de pé. Portanto, Mateus nos adverte que nós tenhamos prudência ao construir a nossa vida, ao construir a nossa história. Voltando à Santa Igreja, que com tanto zelo cuida da nossa vida espiritual, ela nos proporciona oportunidades de construir a nossa vida sobre a rocha. A Igreja Católica Apostólica Romana tem todos os subsídios para que nós possamos alcançar a salvação. Por isso, nós não precisamos buscar em muitos lugares
aquilo que achamos dentro da Santa Igreja. Ela nos proporciona, dentro do tempo litúrgico, nós estamos compreendidos entre o advento do Senhor e entre a parousia. E nós podemos recordar, porque foi alguns domingos atrás, há 2 domingos atrás, quando nós coroamos Jesus, Rei do Universo. E agora nós começamos um novo ano. E aqui eu percebo mais uma singeleza da igreja, mais uma forma singela dela, delicadeza, melhor dizendo, de cuidar de cada um de nós. Porque nós estamos compreendidos entre o advento e o retorno do Senhor. E nessa compreensão, nesse intervalo de tempo, a igreja nos apresenta, e assim São Bernardo de Claraval nos diz, que o Senhor vem de formas intermediárias. Na primeira vinda, nós contemplamos o nascimento de Jesus, que veio de forma frágil, na nossa roupagem humana. A segunda vinda, aquela definitiva que nós rezamos, inclusive no credo, em que ele julgará vivos e mortos, ele virá em glória, em esplendor e majestade. E foi aí que nós coroamos como Rei do Universo. Mas, durante esse intervalo, nós temos as vindas intermediárias, como nos diz São Bernardo, que o Senhor vem através dos sacramentos, através da palavra. E a igreja nos dá todos os dias uma palavra para que nós possamos meditar, para que nós possamos rezar, para que a nossa vida seja construída sobre a rocha, para que verdadeiramente eu e você tenhamos propósito firme de vida e não sejamos como aquele homem sem juízo que construiu a casa sobre a areia. E tampouco, como o salmista também rezou conosco, que é melhor buscar refúgio no Senhor do que confiar em poderosos deste mundo. Às vezes nós colocamos confianças em pessoas que têm limitações e aí nós nos frustramos, porque acreditamos que aquela pessoa vai poder resolver as nossas mazelas, vai nos ajudar de alguma forma a superar algumas situações, mas tem limites como eu e você. E por isso, a igreja, ela nos traz Jesus nos sacramentos. E aí nós temos 7 sacramentos, os quais eu e você precisamos realmente vivenciá-los. Uma vida de sacramento é uma segurança que eu e você temos de fazer com que a nossa casa esteja sobre a rocha, para que verdadeiramente haja alicerce, haja fundamentação e fundamento, para que a nossa vida não seja, de alguma forma, soprada pelos ventos, como o lobo mau, não é? Nas nossas histórias infantis, o lobo chegou e a casa de pau e a casa de palha, elas logo foram destruídas, mas, diante da casa de pedra, ele não teve êxito. Nós precisamos buscar esses elementos também para fazer com que a nossa casa seja uma casa firme. E aqui estão os sacramentos. No batismo, o nosso corpo, ele é lavado, ele é purificado. E assim nós entramos na igreja, nós entramos na família de Deus através do batismo, que é um dos sacramentos da iniciação cristã. Na confirmação nós temos a nossa vida ungida, mais um passo para podermos construir a nossa casa sobre a rocha. A confirmação que também é chamado sacramento do crisma. Na Eucaristia nossa vida é alimentada e daqui a pouco eu e você vamos ter a oportunidade de receber Jesus, o corpo, sangue, alma e divindade dele em nossa vida. Na penitência ou no sacramento da confissão, nós somos perdoados. Quando nós cometemos uma falha, um ato falho, temos a oportunidade, diante do tribunal da misericórdia, consertar as nossas atitudes e buscar um novo propósito de caminhar mais uma vez com o Senhor. Na ordem, que é o sacramento o qual eu faço parte, a minha vida é consagrada para que os sacramentos continuem sendo dispensados, continuem sendo buscados, continuem acontecendo para a humanidade. No matrimônio, que é o que boa parte de vocês aqui vivem, a nossa vida ela é unida a uma outra vida, para que assim possamos construir juntos um propósito, uma casa, uma família, um projeto de Deus. Família é projeto de Deus. E, por fim, no sacramento da unção dos enfermos, a nossa vida ela é restaurada. Ela é para que nós ganhamos forças para vencer aquela enfermidade que enfrentamos. Portanto, queridos, a igreja nos dá caminhos para que a nossa vida seja alicerçada sobre a rocha. E uma outra forma que todos os dias eu já disse, mas agora de forma direta,
em que eu e você temos a oportunidade, a palavra de Deus é o próprio Deus conosco. É o verbo de Deus que fala ao nosso coração. Nós temos verdadeiramente possibilidades de nos mantermos em comunhão com Deus, e a igreja nos dá isso como um brinde, como uma bandeja a nos oferecer. Mas às vezes nós ignoramos. Nós, nesse mundo de imediatismo, queremos buscar a porta larga, queremos buscar algo que seja mais rápido, mais fácil, não temos mais paciência de esperar o tempo de Deus. Quando a própria igreja nos dá uma pedagogia, antes do ano civil acabar, nós já começamos um novo ano, nós já estamos em um novo ano dentro da igreja. O advento é o início de um novo tempo, de um novo ano dentro da igreja. Em dezembro nós já estamos cansados, já estamos estafados dos nossos trabalhos, de toda a peleja de um ano, já estamos doidos para poder o ano encerrar, para começarmos um novo. Esse é o pensamento do senso comum. Mas nós cristãos, dezembro pode ser, se eu e você entendemos, se você assimilamos a liturgia, um fôlego, porque nós estamos começando o novo ano litúrgico e espiritual, quando civilmente nós estamos encerrando. Então é uma oportunidade de realmente viver o kairós de Deus, o tempo que marca, o tempo que verdadeiramente nos surpreende, ao passo do cronos que desgasta a nossa vida, que gasta o nosso tempo, e assim eu e você possamos viver de fé, alimentando a nossa fé, através das orações, dos sacramentos, da vida orante que a igreja nos proporciona. Abramos os nossos olhos, é tempo de vigiar e orar, é tempo verdadeiramente de estarmos preparados para qualquer momento, nós nos encontrarmos com o Senhor, seja em sua vinda, na parousia, no tempo final, na conclusão dos séculos, ou seja, quando nós fecharmos os nossos olhos para esse mundo, para começarmos a viver uma nova forma de vida, a vida eterna, e assim que a minha e a sua atitude sejam atitudes de cristãos que entenderam e valorizaram a palavra de Deus, que entenderam e vivenciaram os sacramentos, que rezaram junto da Virgem Maria, e você ainda como católicos temos essa possibilidade, esse presente, de ter uma mãe para rezar conosco e por nós. Então o terço também é uma oportunidade. Nós temos muitas ferramentas para nos possibilitar essa vida de comunhão com Deus, que nós possamos então nos servirmos desse banquete que a igreja nos dá, dessas infinitas possibilidades, tudo para que a nossa alma seja salva, tudo para que nós possamos viver um dia com Cristo, para que a nossa vida seja construída na casa, na rocha. E quando eu rezava, preparando para essa liturgia, eu me lembrava, talvez vocês também possam se recordar, de uma música que nós cantávamos na nossa infância. Eu não vou me arriscar a cantar aqui, não, para não atrapalhar aqueles que nos escutam na rádio, mas era uma casa muito engraçada, que não tinha teto, não tinha nada. Se nós não construímos a nossa vida no Senhor, a nossa casa é essa. Uma casa que não tinha chão, ninguém podia entrar nela, ninguém podia deitar na rede, porque na casa não tinha parede. Tudo isso, se nós construímos a nossa casa fora da presença de Deus, nós temos essa casa engraçada, uma casa fictícia, uma casa que não existe. Porque o sofrimento ele é inerente à nossa existência humana. Quando nós construímos a nossa vida alicerçada em Jesus Cristo, o vento vai soprar forte, a chuva vai dar contra a casa, mas o sofrimento não vai nos abater, porque nós sabemos em quem nós colocamos a nossa confiança. E nós preferimos acreditar e buscar refúgio no Senhor, a acreditar nos poderosos deste mundo. Os políticos não vão resolver nossos problemas. Nós não precisamos duelar, começar a fragmentar as nossas famílias por ideologias políticas ou de qualquer natureza que seja. Só Jesus promove comunhão. E se você e eu queremos a nossa vida e a nossa família realmente em comunhão com Deus, é Jesus Cristo, a pedra fundamental, a pedra angular na qual eu e você precisamos erigir a nossa vida e a nossa história e fazer uma história de propósito. Que a mamãe e o papai que aguardam essa criança que chegará possam ser felizes
E assim esperando também, como a Virgem Maria e São José, o castíssimo esposo dela, preparando lugar para o Senhor Jesus chegar. Que essa criança seja para vocês realmente alguém que ilumine a vida de vocês, como o menino Jesus nos ilumina, e que possamos assim fazer com que a nossa fé seja cada vez mais robustecida e alicerçada em Jesus Cristo. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre, Sempre seja seja louvado. louvado. Apresentemos ao Senhor as preces da nossa comunidade.